pouco sobre a comunidade LGBT. A comunidade LGBT é um grupo de pessoas apoiantes LGBT, organizações e subculturas unidas por uma cultura comum e movimentos de direitos civis. Essas comunidades geralmente celebram o orgulho, a diversidade e a individualidade e sexualidade. Também é utilizado como nome de movimentos que lutam pelos direitos dos homossexuais, principalmente contra a homofobia. No Brasil, o casamento foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal, o STF, em maio de 2011. 2 anos depois, em 2013, o Conselho Nacional de Justiça, CNJ, determinou que os cartórios deveriam converter a união em casamento se fosse o desejo dos envolvidos. Com isso, as pessoas do mesmo sexo podem desfrutar dos mesmos direitos e garantias que eram exclusivos dos casais heterossexuais, como comunhão de bens, pensão, aposentadorias e possibilidade de compartilhar homofobia. A vereadora Josete do Vasco da Silva, do partido do PT, conhecida como Professora Josete, explica que parte disso vem de um pensamento conservador que tem atingido o Brasil, nos levando a um retrocesso. O pensamento mais conservador, obviamente, leva à não aceitação das diferenças. E como a comunidade LGBT não se encaixa nos padrões da sociedade, ele é consequentemente afetado, explica Josete. Adoção. O Estatuto da Criança e do Adolescente não cita o gênero dos cônjuges adotantes, apenas determina que a adoção só pode ser concedida caso sejam casados ou mantenham uma união estável. Ou seja, não há impedimentos legais à adoção por casais homossexuais. Um caso famoso é do professor Tony Reis, de 52 anos, e do tradutor David Harrow, de 58 anos, que estão juntos desde 1990 e têm 3 filhos adotivos que se chamam Alison, de 16 anos, Jéssica, de 14 anos, e Felipe, de 11 anos. Em meados de 2000, o casal começou a falar sobre adoção. A partir de 2005, no entanto, enfrentaram uma longa luta para conseguir realizar o sonho, pois a adoção de crianças por casais homoafetivos ainda não era reconhecida. O reconhecimento só veio a acontecer graças à decisão da ministra Carmen Lúcia, do STF, que em 2015 reconheceu o direito do casal curitibano de adotar uma criança. LGBTQ foi registrado em 1996. Aqueles que desejam incluir pessoas intersexuais em grupos LGBT sugerem a sigla prolongada LGBTI. Algumas pessoas combinam as duas siglas e usam LGBTIQ ou LGBTQI. Outros ainda adicionam a letra A para os assexuais ou aos simpatizantes, LGBTQIA. Finalmente, o sinal de mais é por vezes adicionado ao final para representar qualquer outra pessoa que não seja coberta pelas outras 7 iniciais, LGBTQIA+. Qual a sua opinião sobre a comunidade LGBT em relação à comunidade? Bom, eu acho que os LGBTs ainda sofrem muita homofobia do resto da comunidade, sociedade, e que isso ainda poderia melhorar, apesar da gente já ter desenvolvido um respeito parcial, mas eu acho que poderia melhorar e que essa homofobia a gente precisa extinguir da nossa sociedade. O que você faria se seu filho fosse da comunidade LGBT? O que eu faria? Não faria nada, aceitava de boa, porque é ser humano, né? E é meu filho, do jeito que ele ser, pra mim vai estar ótimo. Obrigada. O que você faria se seu filho fosse da comunidade LGBT? Eu não poderia fazer nada, porque foi o que ele escolheu, mas eu orientaria ele e avisaria dos problemas que tem na sociedade hoje em dia, porque não é todo mundo que aceita, e andar de mão dada hoje em dia com um homem, com uma mulher, seja qual for a escolha que ele tiver feito, vai ser perigoso pra ele. Então eu só orientaria ele, não poderia fazer nada, e eu não ia ser contra, eu ia só... Mas eu também não ia apoiar, porque não é que eu acho errado, mas eu tenho medo que aconteça alguma coisa com ele. Bom, como podemos ver aqui, a maioria da população votou que sim,
e foram 25 pessoas e 5 pessoas votaram que não. Meu nome é Janaína, eu sou psicóloga e respondendo a pergunta do que eu acho sobre a comunidade LGBT, eu acho que antes de mais nada, o que deve prevalecer é a questão do ser humano. É ser humano para ser humano, independente da sua opção sexual, da sua cor, da sua religião, da sua raça. Então eu acho que a comunidade ela precisa ser vista não como uma exclusão, um defeito, mas a gente precisa, antes de mais nada, começar a olhar o outro ser humano apenas como um ser humano, assim como a gente, e respeitar.